Saudações, amigos e amigas do Quarta Categoria. Eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 111 do podcast que é a casa da Série D no mundo dos podcasts, o segundo episódio dessa temporada de 2024. E aí a gente lembra primeiro que você pode nos seguir no Instagram, no Twitter, @pcategoria, também nos nossos episódios que estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e também em vários outros agregadores, também no YouTube, onde você ajuda a gente bastante caso se inscreva e também se deixar seu like nos episódios. A gente chegou em abril, né, o mês que começa a Série D, e entre alguns estaduais que terminaram e outros que estão na reta final, a gente vai quebrar esse episódio agora em dois, mais ou menos. Vamos colocar aí todos os 64 clubes da Série D em prateleiras. A gente dividiu em 4 prateleiras, e aí quem vai ter a missão de colocar cada um desses clubes em uma determinada prateleira, só que, claro, teremos algumas restrições, são os nossos amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, pessoal. Saudações, Ellison, Marcos e todos que nos escutam. Eu estou ansioso, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser essas prateleiras. Mas vamos lá, né? Essa ideia já vem de antes, vem daquela ideia do Marcos, a gente tinha que estar mais pressionado e agora a gente vai ver como é que vai ser essa questão aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Ellison e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Esse episódio podia ser patrocinado por qualquer empresa de remédio, que vende remédio de ansiedade, porque está todo mundo aqui ansioso para saber qual é o regulamento, o formato do episódio de hoje, né? Que ficou aí, virou uma surpresa aí montada pelo nosso âncora, né? Mas o que a gente pode falar é, vai ter ripada como sempre, vai ter informação e vai ter a gente aqui trazendo muita novidade para você que nos acompanha. Pois é, esse episódio a gente tinha combinado uma coisa, a gente vai entrar finalmente no mundo das tier lists. Vamos colocar cada clube da Série D em uma prateleira, passando grupo a grupo. A gente vai fazer hoje do grupo A1 até o A4. Na semana que vem a gente chega com o grupo A5, A6, A7 e A8. E aí eu vou explicar quais são as regras dessa tier list daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois bem, a gente chega agora com essa edição 111 do Quarta Categoria para fazer a tier list, para colocar expectativa em todos os clubes que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Então, como todo mundo sabe, são 64 clubes, divididos em 8 grupos, cada grupo com 8 times, e a gente vai colocar cada um em 4 prateleiras, que são as prateleiras briga por acesso, possível surpresa, o time que vai só cumprir tabela e também o time que nem deveria estar disputando essa Série D do Campeonato Brasileiro. E aí teremos algumas regrinhas, porque são... para a gente facilitar as situações e para complicar a vida dos nossos amigos, do Felipe e do Marcos, a gente vai fazer esse episódio, cada um dos 32 times estará em uma prateleira, e os outros 32 estarão no próximo episódio, só que ao final desse episódio, nós vamos somar, na verdade, os 2 episódios, e ao final desses 2 episódios, apenas 4 clubes poderão estar na briga por acesso. A gente vai poder ter 12 clubes como possível surpresa, e o restante aí eles vão ficar à vontade para colocar entre cumprir tabela e nem devia disputar. E aí, para facilitar um pouquinho, né, para não ser tão carrasco dos meus amigos, eu vou deixar a gente fazer uma troca por cada prateleira aí, depois que a gente finalizar os 2 episódios. Aí, se quiserem fazer alguma troca, até porque pode acontecer alguma coisa entre uma semana e outra, perto da Série D, tem muito clube que está aí fazendo remontagem de elenco, aí estarão aí à vontade para fazer essa troca depois. Então a gente começa com... Âncora, uma dúvida. Os 4 tem que ser... São 4 para cada episódio? Não, juntando esse episódio de agora com o próximo episódio, a gente vai ter que fazer aí, a gente vai ter que chegar em um ponto que só tem, juntando os dois, vão ter 4 times nessa primeira de 5, que é o Briga por Acesso.
Aí complica de fato. Depois, na segunda prateleira, a gente vai ter a possível surpresa com 12, que aí a gente coloca os times que vão para as oitavas de final, somando de 16. Os 4 da briga por acesso e os 16 que chegariam nas oitavas de final. E o restante aí a gente fica para cumprir tabela, ou times que nem deveriam disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente começa pelo grupo A1, que tem o Maitá. Onde é que vocês vão colocar aí? Aí cada um dá a sua opinião e a gente chega no consenso para colocar o clube na devida prateleira. Começando pelo Maitá, primeiro clube do grupo A1. Pode começar, Marcos. Deixa o Marcos começar. Começar na ordem que está na tela, o Marcos está embaixo, depois o Felipe e a gente vai alternando. O Marcos começa esse, o Felipe começa o próximo. Cara, difícil, hein? Por mais que eu possa garantir aqui, né, que o Maitá passa longe de ser uma das equipes consideradas favoritas, né? Mas escalar o Maitá neste momento, deixa eu até ver se eu consigo ampliar aqui. Agora eu consigo ver com mais facilidade, né? Eu vou botar como cumprir tabela, né? Eu acho que objetivos, por exemplo, das equipes do Acre nesse início, né? A princípio, né? Quando a gente olha, é semelhante a equipes de estados que não vão brigar por acesso, mas tem uma expectativa de uma boa campanha, né? E aí eu já estou medindo com a minha régua, a régua de um capixaba, né? Eu creio que equipes por exemplo, como o Maitá, como a gente vem falando em temporadas anteriores do São Raimundo, né? São equipes que chegam para a competição com a expectativa de fazer uma boa campanha. O que não necessariamente fazer boa campanha seja o significado de acesso ou de brigar para chegar nas quartas de final. Às vezes é fazer uma campanha honesta. Então, eu creio que o Maitá, a princípio, né, foi um time que chegou, eu estou até dando uma olhada aqui, né, foi um time que chegou bem até na primeira fase, no primeiro turno do estadual, né? Terminou como líder do grupo B, com 4 vitórias em 4 jogos, 11 gols marcados, 1 sofrido. Então, tipo assim, dentro da fórmula de disputa que tá, né? Dos rivais que tem no campeonato acreano, começou bem, né? A temporada. Então, a princípio, eu jogo como cumprir tabela, né? Tentar fazer uma campanha na medida do possível. Eu vou seguir o Marcos. Eu confesso que eu queria muito que ele falasse mais ainda, só para eu analisar todos os times aqui, porque esse quarto pote aqui é complicado. Esse quarto da prateleira aqui está me deixando mais encabulado do que o acesso. Mas o Maitá também eu vou de cumprir tabela. Pronto, então o Maitá fica nessa parte de cumprir tabela. Eu estava com o microfone fechado aqui, acabei viajando. O Maitá fica na parte de que vai cumprir tabela. E o Manauara, Felipe? Eu também vou de cumprir tabela pelo... Não, eu vou usar. Nem devia disputar. Não pelo que fez ano passado até esse ano, mas pelo que a direção promete, né? Caso não suba de divisão, o time vai se extinguir, vai se licenciar. Então eu vou colocar nesse patamar, porque o time que entra com esse pensamento realmente não deveria disputar, né? Mas como teve merecimento ano passado, foi vice-campeão amazonense, mas por essa política adotada, né? Esse fatalismo adotado aí em relação a não subir esse ano, eu vou colocar na quarta prateleira. Olha, eu tava torcendo até pro Felipe falar que ia ficar na terceira prateleira, porque eu já ia lançar a polêmica aqui, né? Mas Felipe foi ousado e eu vou seguir a ousadia do relator, que eu acredito que um time que entra já na sua primeira participação de Série D com esse discurso, então, meu amigo, cede a vaga para outro. Né? É coisa feia você colocar uma
Uma condição para a subsistência do clube e um acesso de divisão num campeonato que é o campeonato mais difícil de conseguir acesso entre as 4 divisões do futebol brasileiro. Isso aí todo mundo sabe. Parece coisa até de quem não conhece a competição. Ou então quem está com vontade logo de largar tudo. O Manaus chega para disputar a Série D como rebaixado, né, da Série C do ano passado. Já teve o Ader Baulana como treinador, agora tem o Renatinho Potiguar, que bateu na trave no acesso no ano passado dirigindo o Souza. Como é que vocês acham que vem o Gavião para essa Série D? Marcos travou. É o Marcos. Vai lá, Marcos. Peraí, então Então vai você, falo. Felipe. Depois o Marcos vai. Assume aí o Manaus. Vou começar o Manaus. Só para entender uma coisa, a gente pode trocar depois, caso coloque possível surpresa. Opa, né? consegui aqui, peraí. Perdão. Lá. Vamos lá. Olha, o Manaus... Marcos, deixa eu só responder o Felipe, que a troca que a gente faz vai ser de... Vamos lá, colocar 2 times aí entre nem devia disputar e cumprir tabela, e do possível surpresa ou briga por acesso, a gente vai fazer uma troca. Mas só depois do próximo episódio. Nesse episódio, não. Nesse episódio, o que ficar, vai ficar. Bom, é difícil classificar o Manaus, né? Acho que mais difícil até do que esses 2 primeiros que a gente citou, porque é um time que tem a obrigação de brigar pelo acesso. Né? Mas com outras 61 equipes para falar, a gente só pode escalar 4. Então, eu vou botar como possível surpresa, mas assim, é muito esquisito falar que o Manaus é uma possível surpresa, sendo que é um time que já conquistou acesso, né? Já tem essa experiência. Então, acho que a princípio, possível surpresa. Você vai ter que empatar então, Essa, porque eu vou de cumprir tabela, mesmo com a boa campanha que está fazendo no Amazonense, né? Eu não tenho tanta confiança que consiga voltar, ainda mais pela lógica de quem desce não sobe diretamente, não sobe no primeiro ano. Então eu vou de cumprir tabela. Nesse desempate eu vou ficar com o Felipe também, imaginando, vendo que dentro de tantos elencos que a gente pode ter, né, que vai mudar muito, a gente está gravando isso faltando 19 dias para o início da Série D, com um elenco que tem, diante de todos os outros representantes da Série D, e também valendo essa marca de ser muito difícil, né, só 3 clubes conseguiram cair num ano e voltar para a Série C no outro, eu acho que o Manaus vai acabar cumprindo tabela nessa Série D. Mas também não sei, e aí, só para deixar claro de novo, que possível surpresa pode ser, a gente vai ter 12 times ali, e aí são os times que a gente imagina que pode chegar até umas oitavas de final, pelo menos, e avançar. Mas eu acho que também o Manaus não tem, nesse momento, não apresenta credenciais para chegar nesse ponto. E o Porto Velho, o que é que vocês acham? Eu coloco como cumprir tabela, porque eu acho que nem devia disputar, acho muito pesado, porque o time foi campeão rondoniense, é a única vaga do estado, né? Então não vejo como surpresa, assim, não vejo lutando por acesso ou lutando até oitavas de final, mas nem devia disputar, eu acho que seria bem justo, então eu vou cumprir tabela. Nessa eu tô com o relator, como eu falei do caso do Maitá, né? Futebol do Rondônia é pouco tradicional no cenário brasileiro, né? Então, assim, a expectativa de uma equipe do Rondônia para uma Série D, ainda mais o Porto Velho, que vem de participações seguidas na Série D, né? É de tentar emplacar uma boa campanha, que não necessariamente é uma briga pelo acesso, é tentar avançar de fase, ser competitivo o máximo possível, né? E dar orgulho ao seu torcedor, né? Seja uma campanha de acesso, como eu falei, improvável, né? Mas uma boa campanha avançando de fase, incomodando adversários, é possível sim. Ainda mais o Porto Velho, que vem de uma classificação numa Copa do Brasil surpreendente para cima do Remo, né, jogando em casa. Então, assim, vou seguir o voto do relator nesse caso.
também seguiria esse voto do relator. O Princesa dos Solimões, será que nesse ano chega para surpreender ou também é outro que cumpre tabela, ou outro que poderia sequer disputar porque não deve apresentar tantas chances assim de avançar tanto na competição? Eu acho que vai para cumprir tabela também. Vai para cumprir tabela, assim. Acho que depois do Manaus e do Amazonas, talvez tenha ficado essa lacuna aí de que time pode assumir esse posto dessas duas equipes como força na Série D. E agora que o Manaus voltou, né, que meio que a obrigação do Manaus se sobressaia do Princesa dos Solimões aí. Então acredito que seja uma outra equipe aí para brigar com uma campanha razoável e tal, mas acho que também não chega longe, não. Eu também vou de cumprir tabela, apesar de ver que o patamar do Manaus está acima do Princesa, mas o Princesa pelo menos tem uma certa vontade em subir e tal, em representar bem o interior amazonense, é o time mais forte do interior do estado. Eu também acho também muito pesado colocar nem devia disputar, mas mesmo com a campanha abaixo que fez esse ano, mas também vou de cumprir tabela, mesmo que seja abaixo do Manaus em relação à expectativa que eu tenho para a competição. E detalhe, âncora, e Felipe, o Princesa, temporada até agora bem abaixo, né? 2 eliminações nas quartas de final, dos 2 turnos, né? E tomando goleada. 3-0 do Parintins no primeiro turno, né? E no segundo turno, 4-1 jogando em casa pro Unidos do Alvorada, assim. Muito abaixo um time que vai disputar uma Série D. Então, acredito que tá aí para cumprir tabela mesmo. Então a gente vai seguir por aqui, só que antes eu também vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês, mas não tanto agora. Vocês já colocaram que o Manauara nem devia disputar, alegando aí que o clube colocou como condição para se manter vivo um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E em todos os grupos vocês vão ter que colocar pelo menos um time que não deveria disputar, tá? Então teremos pelo menos 8 times que sequer deveriam disputar a Série D, na opinião de vocês, ao fim de cada grupo. O próximo episódio, próximo episódio vai estar recheado. Não se preocupe com isso. Tem que ter pelo menos um em cada grupo. Se for mais, então beleza, mas pelo menos um em cada grupo. Rio Branco, do Acre. Como é que vocês acham que chega o Rio Branco, que até fez bonito na Copa do Brasil, né? Causou dificuldade para o CRB se classificar e tudo mais. Como é que chega o Rio Branco para essa Série D? O Rio Branco está bem no Acreano, passou em primeiro lugar no grupo. Vai disputar agora o hexagonal final. Eu queria muito colocar como possível surpresa, mas eu ainda acho que é cumprir tabela. Eu acho que aquele Rio Branco que a gente viu lá no final da década retrasada, no caso, né, 2008, 2009, 2010, ali, né, que brigava por acesso à Série B, estava na Série C, ainda não tem essa força toda. Apesar que talvez o Marcos vá lembrar de uma situação do Rio Branco aí, que foi aquela reclamação pública, né, contra a prefeitura, né, mas eu ainda vou cumprir tabela. Sigo o relator. Rio Branco cumpre tabela, então. Rio Branco, os que tem um francês aí, né? Que dá base do PSG para ser regularizado e talvez disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele que não está jogando ainda porque falta o visto de trabalho, né? Ele entrou com o Brasil com visto de turista e não pode jogar bola com visto de turista, obviamente. O que é que a gente acha do São Raimundo de Roraima? Como é que chega o São Raimundo de Roraima para essa Série D? Vai brigar por acesso? Vai ser uma possível surpresa? Vai cumprir tabela? Ou é um time que não deveria sequer disputar essa competição? Pesadíssimo demais falar que o São Raimundo entraria para não disputar, nem precisar disputar a competição, até porque é uma equipe que vem de participações seguidas, né? E em algumas delas emplacando uma classificação ali para a segunda fase, né? Fazendo campanhas interessantes, outras um pouco abaixo da média, né? Então, assim, eu acho que para economizar o nosso tempo, né? Como eu vou seguir o mesmo voto que eu dei para o Maitá e para o Porto Velho. Cumpre tabela. Eu sigo o Marcos e já adianto o trem também vai cumprir tabela pela mesma lógica do Porto Velho, né? Única vaga do estado, então não teria como ser nem evento disputar para mim. Sigo o voto do relator.
Bom, então a gente Orgulho fecha do aí. Ellison, né? Então, a gente chega ao fim desses times do grupo A1, né? O time mais do norte ali, da região mais do oeste do país. Então, de acordo com o Felipe, com o Marcos, também comigo, eu acompanho a maior parte do voto dele, acho que todos, inclusive, não teremos nenhum time desse grupo A1 com chances de acesso, pelo menos de início, né? Nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Então, agora a gente vai ter um que eu imagino que vocês terão dificuldade onde colocar, porque é um time que vem representando muito bem nos últimos 2 estaduais, é um time que vem fazendo história na Copa do Brasil. E o que é que a gente acha do Águia de Marabá? Como é que o Águia chega para essa Série D? Eu vou colocar como... era o Marcos, né? Eu vou colocar como possível surpresa, pensando em oitavas de final, pelo caminho que pode ter, né? Em relação a ser jornalizado, né? Porque vai enfrentar os times do A1, que a gente colocou abaixo, e o Águia, apesar de ter perdido a semifinal da Copa Grão-Pará, né? Que dava vaga para a Copa do Brasil, dá a vaga para a Copa do Brasil, conseguiu chegar na semifinal, né? Foi campeão ano passado, conseguiu se reerguer, digamos, em relação àquele rebaixamento que teve na Série C. Agora parece um time mais consistente e, para mim, é uma possível surpresa pensando nesse contexto, desse lado das chaves, né? Já que a gente colocou os times do A1 abaixo, acho que o Águia tem possibilidade de, por essa questão, chegar até as oitavas. Aí. Eu acho que, a princípio, pensando que a gente tem que escalar 4 brigando por acesso. A gente não pode botar mais do que 4. Então, e como tem 50 e poucos times pela frente, então vou botar vou seguir o voto do relator aí. É possível surpresa mesmo, podendo ser um time aí que, quem sabe, briga de fato pelo acesso. Mas, a princípio, possível surpresa. Tentem pensar bem nessa única possível mudança que vocês vão ter ao fim dos 2 episódios, né? Porque às vezes tem muito time no. Porque a gente tem que fazer desses times e já pensando nos outros 32 dos grupos A5, A6, A7 e A8, né? Então é um exercício não só do futurologia, como de memória também, porque tem que fazer esse episódio pensando já no outro que a gente nem fez. No próximo é até um pouco mais fácil, entre aspas, porque a gente já vai saber onde é que estão colocados o número de vagas que a gente vai ter em cada prateleira aí disponível. Bom, campeão piauiense, o Altos chega nas quartas de final da Copa do Nordeste também, vai enfrentar o Fortaleza no dia 20, pertinho ali do começo da Série D, e é um time que foi rebaixado da Série C do ano passado, mas vem fazendo um bom início de ano com o Flávio Araújo. Como é que chega o Altos para essa quarta divisão? Eu acho que o Altos é mais simples de colocar como possível surpresa do que o Águia de Marabá, talvez. Embora tenha que estar fazendo uma grande Copa do Nordeste, é um time que no estadual, que seria teoricamente ter mais fácil um domínio, embora tenha sido campeão, foi um time que passou por uma campanha de altos e baixos. Classificou em segundo na chave do estadual. No mata-mata foi dominante mesmo contra o Fluminense do Piauí, né, venceu os 2 jogos. E dos 2 jogos, do primeiro jogo da semifinal até o último da final, foi jogos apertados, 4 empates, né, nessa reta final, disputa de pênaltis, muito sofrimento. Talvez seja muito porque tem um achismo meu aqui, né? E em função da Copa do Nordeste, né? Tem a visibilidade que tem a renda que gera, né? Talvez tenha deixado o piauiense um pouco mais de lado. Embora, como eu repito aqui, campeão estadual. Confirmou o título, está na Série D do ano que vem. Então, assim, ainda assim, eu considero que por conta desses altos e baixos seja até mais fácil de botar isso como possível surpresa. Eu também vou de possível surpresa, mas com um adendo, né, de que não foi tão soberano assim um título, né, piauiense. O Marcos citou essa questão de dividir a atenção com a Copa do Nordeste. Passou na final, passou a final também, foi definida nos pênaltis, né? Então é um time aí que não teve essa soberania. Até mesmo a primeira fase não tinha ido tão bem, foi terceiro colocado, mas também
pela mesma lógica do Águia, eu também coloco como possível surpresa. A gente segue com os times do grupo A2, fazendo essa tier list de em qual prateleira cada time chega para esse início de Série D do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai para o Cametá do Pará. Poxa, Cametá tá difícil, hein? Assim, eu acho que não tem um time que merece mais estar no nem dever disputar do que o Cametá, que é o próximo, inclusive, já vou dar o spoiler. Mas assim mesmo, eu vou colocar como nem devia disputar pela má campanha que fez no Paraense, muito longe de conseguir vaga na segunda fase, que tinha 8 vagas, né? O time foi bem, né, no ano passado, tirou tudo na luz, né, da disputa, né, da Série D, que vinha com inconsistência, mas por essa campanha ruim no começo de ano, eu vou colocar abaixo, porque a minha expectativa é bem negativa mesmo, né? Então acho que cumprir tabela não seria justo pelo que vai fazer a equipe na disputa. Cara, é difícil classificar, até porque a equipe se classifica para a competição e tudo mais, né? É meio difícil falar que por conta de uma campanha de estadual, essa equipe seja classificada como nem deveria disputar, né? Mas eu acho que olhando pelos adversários, né? Pelo grupo A2, né? Acho que a mais próxima de ser uma das equipes a ser qualificada como nem deveria disputar é o Cametá. Então eu assim, por eliminação, eu vou seguir o voto do relator. Voto Cametá, né, como nem deveria disputar. E se o Cametá não deveria disputar, como é que o que é que você acha do Fluminense do Piauí, Marcos? Que a gente já chegou até a falar muito bem por aqui, que era um time que vinha se fortalecendo, vinha com investimento bom, investindo muito, inclusive, nas categorias de base. E a cada temporada que passa, parece estar seguindo um destino parecido com o do Globo. É difícil, né? Essa do Cametá com... Essa disputa do Cametá com o Fluminense do Piauí por esse posto do nem deveria disputar é acirrada. Mas pode ser mais de um, inclusive. Tem que ser pelo menos um. Tem que ser pelo menos um. Não pode ser um, né? Não pode ser nenhum. Tem que ser pelo menos um. Mais de um pode colocar os 8 times se quiser aí. Eu vou deixar o Fluminense do Piauí num patamar um pouquinho acima, que é o de cumprir tabela, mas não cumprir tabela um fator positivo do negócio, não. Eu só boto nesse patamar porque é um clube que, se eu não me engano, vai para a sua terceira Série D seguida. Assim, ninguém chega a 3 Séries D seguidas à toa. Então, embora chegue na Série D e não arrume nada também. Né? Mas eu vejo um patamar acima de uma equipe que chega agora para uma disputa e aparentemente não tem nada para oferecer. Né? O Fluminense, pelo menos, tem essa regularidade de chegar na Série D, de poder falar que tem essa experiência na competição. Mas expectativa bem lá embaixo também. Para mim, nem deveria disputar, mesmo que essa frase seja muito pesada, por essa questão que tem toda a questão do mérito e tal, mas de fato, aí eu vou trabalhar mais a questão mesmo de falta de expectativa, né? Pelo histórico recente, pelo mau campeonato que fez o Piauiense, né? Até mesmo por decepção, que a gente apostou tanto que poderia fazer alguma coisa lá atrás e acabou que não devolveu essa expectativa, né? Então eu vou colocar nem deveria disputar. Para desempatar, eu vou pegar uma questão extracampo para colocar na prateleira de cumprir tabela, porque o Fluminense do Piauí ele é comandado por pessoas ligadas à política, né? Política partidária, e é bom lembrar que tem eleição esse ano, né? Eleição municipal, prefeitos e vereadores, então imagino que deva haver algum investimento pensando nesse retorno. Então, por isso eu acho que cumprir tabela, mas também não me oponho a nem deveria disputar, não, porque é um time que apareceu, surgiu, gerando muita expectativa e vem só ladeira abaixo depois.
Maranhão foi um time que surpreendeu muita gente no ano passado. Será que esse ano vai ser surpresa de novo? Fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, apesar de não ter se classificado para a próxima fase. Uma equipe com futebol muito bom, muito interessante de se ver, muito ofensivo. E agora chega para mais uma participação depois de fazer um estadual não tão bom, por outro lado, no Maranhão. Sou eu. Eu queria muito colocar o Maranhão como briga por acesso, mas ainda acho que tem times à frente dele. E é possível surpresa sem ser surpresa, né? Mas pensando na lógica das quatro prateleiras, para mim é possível surpresa. Eu vou seguir o relator até no discurso, né? Que eu gostaria muito de botar o Maranhão nesse patamar de briga por acesso. Mas eu dei uma olhadinha nos outros grupos. Tem pelo menos outras 3 equipes que podem entrar nesse patamar de briga por acesso. E talvez até o Maranhão possa entrar na frente de uma delas, né? Mas acho que para não queimar o cartucho, né? E também porque o Maranhão, se eu não me engano, é a segunda participação seguida, então, assim, foi muito bem nessa do ano passado. Não é uma garantia de que vá repetir a mesma participação, mesma boa participação, de quase acesso, embora está fazendo até o momento uma grande temporada, e boto mais uma vírgula aí, né? Embora também tenha perdido pro Tum-Tum no jogo de ida aí do Maranhense, né? Então pode ser que esse início de temporada também tenha sofra essa interferência de uma derrota talvez precoce no estadual, né? Que, assim, olhando lá para o início da temporada e pelo final da temporada passada, a gente botaria o Maranhão até numa final direto, sim. Né? E o Tum-Tum chegou aí para incomodar. Né? Então pode ser que o Maranhão tenha um trabalho, assim, sofra alguma interferência negativa daqui para frente, dependendo de como for essa disputa de semifinal. Então, assim, vou puxar o freio de mão, vou botar o Maranhão como possível surpresa mesmo. E o Motoclube de Yarley? Chega para surpreender, nem devia disputar, cumpre tabela ou vai brigar logo pelo acesso? Olha, embora o Motoclube, quando vem para a Série D, sempre chega nas fases assim, agudas, né, uma oitavas de final, né, sempre está avançando de fase, né, eu vou botar como cumprir tabela. Não está no mesmo patamar que está o Maranhão, por exemplo, de expectativa. Né. Então, se eu der uma puxada de freio de mão com o Maranhão, que está muito bem na Copa do Nordeste, muito bem no estadual, imagina com o Motoclube, né? Então, fica aí. Eu sigo o Marcos. Sim. Também no discurso, também, realmente é isso. E o River? O River não chegou às finais do Campeonato Piauiense, né? Então não deve ter vaga direta, não vai ter vaga direta na Série D do ano que vem, mas é um clube que volta e vai investindo para tentar buscar o acesso. Esse também é complicado, porque apesar de ter sido eliminado, né, no Piauiense, me parece que a obsessão pela volta à Série C também está aliada a um bom trabalho, apesar desse tropeço que teve no Piauiense. Terceiro treinador na temporada já, né? Mas eu vou de cumprir tabela. Eu vou de cumprir tabela, porque embora tenha trazido o Roberto Fonseca, né? Um homem experiente aí em acesso, um cara que já esteve conosco aqui no podcast, vai ter que recomeçar um trabalho do zero, né? Como eu falei do caso do Maranhão, né? O River entrou na temporada com uma expectativa e aí teve essa sequência já meio que freada, foi obrigatoriamente freado por conta de uma eliminação precoce no estadual. Aí tem que repensar uma temporada com que tinha uma expectativa boa, mas agora se entra com um tom mais de obrigação por conta dessa derrota. E aí não sei se o River está preparado para isso. Então, cumprir tabela. 3 trabalhos de treinadores sem a menor linha de
sequência, né? O Fabiano Soares, o Dico Ulen, e agora vai para o Roberto Fonseca. A gente chega ao fim do grupo A2 com o Tocantinópolis, né? Que às vezes faz boas campanhas, às vezes não tanta. Como é que chega a equipe do Tocantins para essa temporada de 2024 na 4ª divisão? Eu acho que com a mesma expectativa da temporada passada, cumprir tabela. Vem de 2 derrotas frustrantes, né, nessa temporada, para times, e não precisou nem sair do estado para ter essas derrotas frustrantes, né? Uma na Copa do Brasil para o Capital, confronto local ali, né? E um vice-campeonato tocantinense que não estava nos planejamentos, né? Não estava nos planos do clube, né? Embora tenha essa sequência de participações na Série D, uma de quase acesso, né? Eu acho que entra um pouco na linha do Fluminense do Piauí. Eu só vou botar na parte de cumprir tabela, porque é um time que vem de participações seguidas. Mas essa temporada já sofreu 2 pancadas assim, em confrontos locais que, pensando para uma Série D, não acho que vá superar nenhuma expectativa. Eu também vou de cumprir tabela, por essa questão que o Marcos citou, essa queda em relação que apresentou lá em 2022, né? A gente tinha uma expectativa de que não tivesse, né, pelo menos uma chance nas oitavas, talvez, tá? Mas o time caiu muito em relação ao que foi quadro finalista. E também acho que seria muito pesado nem deveria disputar, porque realmente o Tocantinópolis é um time que merece essa consistência que vem tendo na Série D, porque vem fazendo boas campanhas no Tocantinense, e como o Marcos citou, né, teve 2 derrotas muito pesadas, talvez até a mais pesada seja contra o Capital na Copa do Brasil, onde precisava de empate, um confronto local, né, algo, talvez o maior confronto tocantinense já teve, né, ou talvez um dos poucos, inclusive, que teve nacionalmente, e agora perder esse jogo foi bem pesado, mas também acho que o justo é ficar ali no conflito tabela mesmo. Pois bem, a gente chega agora até a metade desse episódio, né? A gente já falou dos times do grupo A1 e do grupo A2, a expectativa deles para cada equipe deles nessa Série D de 2024. Agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e voltamos. Lembrando que a gente tem que formar uma prateleira com 4 na primeira e com 12 na segunda. Teremos ainda os outros 32 times das outras 4 chaves aí no episódio da semana que vem. Já a gente volta. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Chegamos aí com a segunda parte desse 4ª categoria, edição 111, fazendo a famosa tier list, colocando cada time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 em uma prateleira. Prateleira briga por acesso, possível surpresa, cumprir tabela ou nem deveria disputar. Passamos pelos times do Grupo A1 e do Grupo A2. Antes de seguir, eu lembro a você que nos escuta de nos seguir nas redes sociais. A gente está no Instagram, @pcategoria, a mesma @pcategoria no Twitter, até que Alexandre de Moraes suspenda a rede social do Elon Musk. Tomara que aconteça, inclusive. E também que compartilhe nossos episódios que estão nos agregadores de podcast, nos tocadores de podcast, e também se você está acompanhando pelo YouTube, lembre de se inscrever no canal e de deixar seu like, porque a gente vem com muita novidade ainda para essa temporada de 2024 do 4ª categoria, e você seguindo a gente, acompanhando a gente, vai ficar por dentro de tudo, da competição também, que é a competição mais democrática, né, do futebol brasileiro, times de todos os estados da federação participando em nível igual, buscando uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicadinha, quem sabe, né, porque
A gente vai para os times dos grupos A3 e A4, algumas equipes com bastante investimento, alguns times que vão com modelos de gestão agora que bem ambiciosos, times que querem, de qualquer maneira, almejar um melhor cenário nacional. E a gente começa pelo América de Natal, que depois do rebaixamento na Série C do ano passado, no ano zero, que se chama, né, da SAF, com alguns investimentos pontuais, nesse ano 1 da SAF, o América de Natal já venceu o primeiro turno do Campeonato Potiguar, não se classificou na Copa do Nordeste, mas está na terceira fase também da Copa do Brasil. Como é que chega o Mecão? O Mecão vai ser o primeiro nessa briga pelo acesso ou ele vai ficar um pouco mais abaixo na nossa tier list? Sempre que me perguntam se tal time é favorito para subir, eu sempre falo que a lógica é que não suba, porque são muitas vagas, e é mais fácil apostar em que não vai subir do que vai subir. Eu também citei que a questão que a lógica, né, de um time que cai também é não subir de primeira. Mas vendo todos os clubes, principalmente desse lado, né, da competição, não tem como colocar o América, não tem como colocar o América se não ser na briga por acesso. Eu coloco ali sim, porque realmente o time vem bem na temporada, vem fazendo o que se espera, apesar do ABC estar na Série C, numa divisão acima, mas se temos que colocar alguém na briga por acesso, o América merece muito essa alcunha. Bom, ninguém na Série D atual é mais experiente que o América na briga pelo acesso, né? E embora a missão do Mecão é muito difícil, né? Fazer esse back-to-back, né? Cair, subir, né? De novo. Eu acho que o América merece estar nessa posição de briga pelo acesso, até porque toda vez que disputa chega pelo menos nas quartas de final, né? E até o momento tem feito uma temporada interessante, chegando nas fases agudas do Campeonato Potiguar, né, na decisão, e fez uma Copa do Nordeste, embora não tenha passado de fase, mas fez uma boa pontuação até, né, se não me falha a memória. Então, assim, se ele tivesse uma outra chave, talvez teria uma sorte melhor. E está na terceira fase da Copa do Brasil. Então, tem um início de temporada pelo menos ambicioso, como tem que ser para o América de Natal. E por toda a torcida que tem. Então, briga pelo acesso mesmo. Primeiro time na briga pelo acesso, o América de Natal. O América de Natal que é dirigido pelo Marquinhos Santos e que tem dentro de campo como maestro Souza, né? Aquele que disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro pelo Náutico, depois ainda jogou o resto da Série B pela Ponte Preta. Souza bem experiente, volante, que joga como meia, um excelente cobrador de falta. É um América que realmente vem investindo e pensando alto para buscar esse acesso para voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se a gente fala de um investimento alto pelo acesso, a gente fala do oposto total, porque o Atlético Cearense chega sem ninguém saber como é que ele chega para a Série D do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado no Campeonato Cearense, mas das últimas 4 edições, né, da Série C, da Série D, não, nas últimas temporadas ele conseguiu acesso em 2021 para a Série C, 2022 caiu da Série C para a Série D, ano passado jogou a Série D, chegou até as oitavas de final, surpreendendo muita gente, comandado ali pelo Michel Lima, mas o futuro da Águia de Precambura não parece ser nem um pouco otimista. Cara, eu até baixei um pouco a página da Série D aqui, né, num outro site que eu estava olhando, para olhar o nome dos clubes e ver se tinha algum outro nome, algum clube que tenha conseguido um acesso, mas que a gente tenha que botar numa posição de que nem precisava, nem deveria estar disputando, né? Eu acho que batendo o olho assim é o único que a gente ousa, que eu acredito que esse voto não vai ser unicamente meu, né? Eu acho que é o único time que possa estar nesse patamar e que tenha conquistado um acesso. Porque, como foi falado, foi rebaixado no estadual,
A novidade no clube é que não tem novidade, não se sabe como vem o Atlético Cearense para a Série D, e expectativa de terra arrasada, né? Embora seja um clube que ano passado chegou numa fase de oitavas de final, né? Isso é muito difícil, é triste até falar que um clube que já conquistou acesso da forma que conquistou, em cima da Ferroviária, né? Acima de toda expectativa que tinha a favor da equipe paulista, jogando na casa do adversário. Teve esse rebaixamento da Série C para a Série D. Ano passado fez uma campanha interessante, né? É muito difícil pensar que a gente está botando o Atlético Cearense nessa posição, mas de fato merece. Nem deveria disputar. Esse para mim é um dos mais fáceis, assim, né? Colocar realmente o Atlético Cearense nessa última prateleira. Eu até fui ver como é que foi a campanha de classificação, né, para esse ano, ano passado. Como não tinha o Floresta aí vai estar na Série B ainda do Cearense, né? Então acabou que o Atlético Cearense conseguiu passar de fase, mas foi ali o pior entre os que tinham direito à vaga da Série D. Não conseguiu passar pelo Iguatu nas quartas de final. Herdou a vaga do Ferroviário, né? Do acesso do Ferroviário. É verdade, tem isso. Então pronto. Mais fácil ainda. Realmente merece ficar ali, nem deveria disputar. Nem devia disputar. O Atlético Cearense é realmente uma incógnita muito grande. Deve jogar ao que tudo indica, né? Com um time de categoria de base ou semi-amador, como fez o Globo no ano passado. Só entra para disputar, de fato, né, nem para cumprir tabela, né? Se for para cumprir tabela, ficaria no quadro acima, mas nem isso. O Iguatu, por outro lado, vem por duas temporadas muito boas aí no Campeonato Cearense, classificou para a segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Como é que chegou o Iguatu para essa temporada? Eu acho que o Iguatu é o mesmo caso para mim do Maranhão, apesar de as prateleiras serem diferentes. Eu gostaria muito de colocar como possível surpresa, mas eu vou colocar como cumprir tabela. Ainda não vejo aquele a mais para a equipe, né? Parece que fica mais evidente que a força do futebol cearense é muito mais concentrada realmente em Fortaleza, né? Tanto que os times que tiveram sucesso recentemente, tirando Ceará e Fortaleza, né, foram clubes da capital, Floresta, o Ferroviário e o próprio Atlético Cearense, né? Todos são na capital, nenhum do interior. Então eu vou cumprir tabela nesse caso. Sigo o relator. E o Maracanã? Maracanã, mais um time, campeão do interior, inclusive, do Campeonato Cearense nessa temporada. O Maracanã, como é que chega para essa Série D? Acho que é a estreia do Maracanã na Série D, né? A primeira participação do Maracanã, embora tenha feito uma campanha interessante no estadual, né? Chegou na semifinal, né? Isso. Chegou a complicar Fortaleza no jogo de ida, um empate ali 1-1, acabou sendo eliminado no jogo da volta com certa facilidade, 3-0 por Fortaleza no Castelão. Mas eu acho que é muito do que o Felipe falou sobre o Iguatu, né? Se o Iguatu, que vem de uma certa sequência aí na Série D, se eu não me engano, o Iguatu vai para a segunda ou terceira participação seguida. E a gente não tem tanta expectativa assim pelo Iguatu, eu acho que pelo Maracanã também segue essa lógica, né? Cumpre tabela. O Potiguar, no ano passado, né, fez uma boa campanha, chegou, se não me engano, ali nas oitavas de final. Foi isso? Acho que fez uma boa campanha no ano passado na Série D e agora volta para disputar a competição. E nessa temporada já não está tão bem quanto estava no ano passado, perdeu vários daqueles jogadores também, né? Mas tem um ótimo treinador, fez uma campanha boa, passou da primeira fase também da pré-Copa do Nordeste. Como é que chega o Potiguar de Mossoró para essa Série D? É difícil o futebol do Rio Grande do Norte quando não tem a presença, por exemplo, quando não é a ABC e a América disputando a Série D na mesma temporada. Eu acho que é um pouco mais difícil para o futebol do Rio Grande do Norte emplacar duas classificações para uma segunda fase de Série D, né? Eu acho que o Potiguar
talvez por essa sequência de estar disputando uma segunda temporada seguida, ter um projeto interessante até, né? Assim, dentro do clube, mas, como eu falei, dificilmente emplaque 2 grandes campanhas se não tem a presença ali dos tradicionais, né? Eu boto o Potiguar para cumprir tabela, talvez fazer uma boa campanha de classificação ali na primeira fase, mas também não passar disso. Acabou que eu não falei sobre o Maracanã, também concordo com o Márcio, por tabela, e o Potiguar também acho que esse patamar é merecido, né? A gente espera muito. É o principal candidato a ser a terceira força, né? Apesar que o América voltou para a Série B, a gente não tinha essa expectativa. O ABC também não tá bem, né? Vai ter que ser reformulado por completo, então não tinha que ter uma garantia que vai ficar na Série C. E ainda mais que já caiu para a Série D pela primeira vez. Então, o Potiguar também vai depender do América e Santa Cruz para ter uma vaga na próxima edição da Série D, ou subir, né? Mas subir realmente está bem difícil de apostar que consiga, eu também vou por tabela. Nossa, se o ABC tivesse jogando essa Série D, ele ficava no cumprir tabela no máximo, porque o time ruim, viu? Pelo amor de Deus. Santa Cruz de Natal, por sua vez, vem fazendo uma boa campanha no Potiguar e vai jogar a Série D nessa temporada. O único Santa Cruz que vai jogar a Série D nessa temporada, diga-se de passagem. Finalista aí, né? Confundimos aí, peraí. Quem é que vai? Para ou ímpar? Acho que é o Felipe agora. Não pode ir, Felipe. A gente tem direito a uma troca, né? No possível surpresa, né? Porque acho que a minha ousadia vai ficar para esse Santa Cruz, apesar da chave ser difícil, né? A gente citou aqui já 5 equipes desse grupo, né? São 4 vagas para a próxima fase. Mas repensando aqui, já vendo as outras chaves, as outras equipes, eu ainda queremos colocar aí por surpresa, mas eu vou de cumprir tabela. Mudei no meio da minha fala. Olha, eu acho que vai muito da minha primeira fala sobre o Potiguar, né? Que é muito difícil o futebol do Rio Grande do Norte emplacar 2 boas campanhas se os tradicionais não estiverem ali presentes, né? Embora aqui se tem um podcast que conta esse papo de que camisa vence jogo, é o nosso, né? Mas eu acho que o futebol do Rio Grande do Norte tem essa peculiaridade, né, de que quando não está ABC e América juntos, você não tem uma outra força talvez se destacando tanto. E agora, como o América já está nessa temporada, eu boto o Santa Cruz de Natal também como cumprir tabela. Mas quem sabe aí, conseguir passar de fase, fazer uma boa campanha. Acho que fica nessa expectativa, vamos cumprir tabela positivo. Seguindo agora para os clubes da Paraíba, né? O Souza está na terceira fase da Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro na primeira fase, depois passou pelo Petrolina. Está na final do Paraibano pela segunda temporada consecutiva, né? Vai enfrentar o Botafogo no jogo de volta no fim de semana após a gravação desse episódio. E é um time que bateu na trave no acesso, foi até as quartas de final na temporada passada, acabou sendo eliminado pela Ferroviária de Araraquara. Como é que vem o Dino? Qual a expectativa do Dino para essa temporada de 2024? Lembrando que o Souza, já com o vice-campeonato, pelo menos o vice-campeonato paraibano, vai se garantir pela 5ª temporada consecutiva na Série D em 2025, algo que é muito raro de acontecer em times do sertão nordestino. É isso aí, né? Acho que você já a introdução fala por si só. O Souza vem tendo essa sequência em Série D. Em outras temporadas, embora não tenha chegado no acesso, mas a gente sempre mencionou aqui que o Souza podia chegava nessa condição de pode surpreender, né? Em temporadas anteriores do ano passado. Ano passado chegou de fato nas quartas de final. E eu vejo esse ano o Souza mantendo esse ritmo, essa sequência de trabalho, sempre com força, chegando acho que se eu não me engano, segunda ou terceira final seguida de estadual, né? É a quarta em 3 anos, é a terceira em 4 anos, na verdade. Desde 2021 ele só não chegou em 2022.
Então, a terceira em 4 anos, assim, para um estado que você tem Campinense ali, né, Botafogo, 13, né, que são sempre o fator camisa pesada ali, né, presente, e o Souza está se colocando como uma dessas camisas pesadas, né, e ainda mais representando o interior do estado da Paraíba. E está fazendo uma boa Copa, está fazendo uma grande Copa do Brasil, né, e chega com um patamar de brigar pelo acesso de fato. Eu acho que essa temporada tem tudo para ser a temporada do Dino. Esses dois paraibanos estão me complicando aí. É difícil. Eu tô vendo assim, já preparando para o grupo A5 ao A8, me parece que os times das 4 primeiras chaves têm mais chances de acesso do que as equipes do Centro-Oeste para baixo, né? Então não seria absurdo pensar em 3 acessos no Nordeste, ou mais o Nordeste, mais do que o Norte, inclusive, subindo. Eu tenho 4 nomes já, 4 times definidos para colocar nessa briga para o acesso. Eu estou em dúvida entre o Souza e o 13, mas entre os dois eu vou colocar o Souza na briga para o acesso, porque outro time do Nordeste, mesmo com o histórico ruim, lá na frente, para mim, vai entrar nessa briga também. E o 13? O 13 fica como possível surpresa ou agora vai mais para baixo? O 13 não fez um bom paraibano. Até fez, foi semifinalista, garantiu vaga na Série D do ano que vem, porque o Botafogo foi para a final, né? E o Botafogo disputa a Série C nessa temporada, então se ele for jogar a Série D do ano que vem, vai ser como rebaixado na Série C e não pela via estadual. Mas é um time que demitiu o William de Matia e já dispensou 10 jogadores depois que foi eliminado pelo Souza na semifinal do Paraibano e contratou o Luciano Mancha, que estava no Manauara como executivo de futebol. Eu vou de possível surpresa porque historicamente o 13 consegue fazer boas campanhas, né? Mesmo que você não espere tanto. Subiu 2 vezes, apesar de um acesso não ter sido no campo, né? Ter sido na justiça para tirar o Rio Branco, né? Mas também fez boa campanha, disputou o jogo de acesso para tentar a vaga direta. Mas é um time que, mesmo com essa questão de desmanche, essa demissão do William de Matia e tal, mas eu ainda posso com possível surpresa. Cara, é engraçado que quando a gente discutiu o formato dessa tier list, eu tinha sugerido serem 4 lacunas a serem preenchidas, antes eram 5, né? E agora eu estou me perguntando se não seria o ideal ter uma lacuna entre o possível surpresa e o cumprir tabela para encaixar o 13 ali. Porque o 13 fazendo uma grande temporada, é um time capaz, tipo assim, historicamente já se mostrou capaz de um acesso, e só que ter que remontar, esse fator remontada antes da Série D sempre me preocupa muito antes de uma avaliação. Então, eu acho que a princípio eu vou botar como cumprir tabela, ainda que seja com uma expectativa boa, chegar nas fases agudas e tudo mais. Mas difícil. Eu vou botar cumprir tabela. Cumpre tabela, eu vou ficar com o Felipe nessa no possível surpresa, confiando na questão de camisa do 13 e também pelos nomes especulados para serem um novo treinador, né? Tem 3 nomes que são especulados por aí, deve anunciar pouco depois da publicação desse episódio. A gente está gravando na noite do dia 9, quase na madrugada do dia 10, mas por conta do planejamento que vem sendo feito aí dessa reformulação, eu vou colocar como possível surpresa, até porque a gente tem que preencher 12 times aqui. Eu não sei se a gente vai ter tanto time na outra metade do episódio para colocar aqui na possível surpresa. Asa de Arapiraca vem de 3 vice-campeonatos consecutivos, alagoanos, acabou de perder a decisão mais uma vez para o CRB. É um time que foi reformulado pelo Rodrigo Fonseca depois de um começo de ano ruim. Que foram 3 ou 4 jogos com o Leandro Senna, mas que conseguiu fazer jogo duro, inclusive, para o CRB, que é um dos melhores times do Nordeste nesse início de temporada. Como é que chega o fantasma que vai buscando aí voltar a ser protagonista no futebol nordestino e brasileiro?
O Asa, eu até cheguei a falar no episódio passado que ele tá aí pra. Quer dizer, nessa temporada ele se comportou como um time a assumir essa condição de segunda força em Alagoas, né? Porque tá acontecendo uma santa cruzização do CSA, né? Aos poucos, né? E eu acho que o Asa também tem feito campanhas interessantes nas últimas participações em Série D, né? Embora sempre com aquela primeira fase um pouco mais inconsistente, né? Chegou uma época, teve uma dessas duas últimas participações, né? Que o Asa chegou a liderar o grupo com saldo negativo, né? Então o Asa é capaz de ter uma certa irregularidade ali na fase de grupos e tal, mas é uma equipe que acaba chegando no mata-mata e acaba competindo muito forte, né? Então eu boto aí como uma possível surpresa, por que não? Né? Nessa briga pelo acesso. Eu sigo o Marcos, né? Realmente o Asa está bem consolidado ali como a grande força fora das 3 primeiras divisões, né? E o Marcos trouxe a questão dessa queda, né? Do CSA, né? Que não demonstra uma força na Série C para subir, né? Parece muito mais propenso a ficar. Cair eu acho muito ainda, mas de fato o Asa merece ser colocado nessa segunda prateleira, assim. E o CSE, que foi eliminado pelo Asa na semi do Alagoano, mas fez um bom campeonato. O CSE que, inclusive, começou a temporada com o Rodrigo Fonseca, que também saiu rapidinho, e o Carlos Parreira, que é o sobrinho do Carlos Alberto Parreira. Ele é o Carlos Eduardo Parreira, sobrinho do Parreira, tetracampeão com a seleção brasileira em 94, foi auxiliar do Parreira na Copa da África do Sul, quando o Parreira dirigia a África do Sul em 2010. O CSE vem montando um elenco bom, que até perdeu alguns jogadores agora, inclusive para o próprio Asa, depois do fim do Campeonato Alagoano. Como é que chega o CSE para essa disputa da Série D? Garantiu vaga, inclusive, para a Série D do ano que vem, né? Quando você citou, né, que cada grupo teria que ter um time na última prateleira, eu já fiquei preocupado olhando no A4, que era o mais difícil para mim. Então quero dizer assim, coloquem toda a culpa dessa minha escolha no Erisson, porque eu vou colocar o CSE na última prateleira pela questão de eliminação mesmo, né? Pela questão da afinidade. Igual Big Brother. Cara. Não vou fazer isso com o CSE, não. Talvez seja a primeira polêmica aqui grande polêmica do episódio. Porque eu acho que o CSE é para um time que já está garantido uma Série D do ano que vem, né, que mostra ter uma sequência aí, né, na competição. Ano que vem vai ser a terceira participação nas últimas 4 temporadas, né? Ano que vem a gente vai comentar isso aqui, né, inclusive. Essa é a terceira participação em 4 temporadas, então não dá para botar o CSE, a não ser que o CSE ano que vem chegue todo desarrumado, né? Mas eu boto aqui como um time para cumprir tabela, né? Como o Elisson falou, fez uma boa campanha no estadual, né? Campanha na média ali. Eu acho que tem equipe com expectativa ainda mais abaixo, então eu vou botar o CSE pelo menos um status a mais aí nessa disputa. Eu vou seguir o Marcos nessa, eu estava comentando o Alagoano, comentei alguns jogos do CSE e vejo algum potencial, e acompanhando a Copa do Nordeste, eu vejo menos potencial em outro clube que vai vir aí na sequência, para ficar aí, e por eliminação também, acho que também nem é o caso de não merecer, de ser um clube que vai passar vergonha, mas acho que nessa questão de eliminação também acho que esse é um dos grupos mais difíceis para escolher quem deixar nessa última prateleira. Eu ainda deixaria o CSE nessa de cumprir tabela. E agora o Itabaiana, né? O Itabaiana que foi lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste. O Itabaiana que caiu na semifinal do Campeonato Sergipano. Como é que chega a Cebola para disputar aí essa Série D? A Cebola chega chorando pela eliminação no estadual, né? Embora tenha perdido para uma equipe de maior investimento, que é o Confiança, uma equipe que está na Série C, né? Tudo mais.
fez uma campanha ruim na Copa do Nordeste, né? Mas não acho que seja uma má credencial aí para uma Série D, né? Também não vejo como o melhor dos cenários também, pensando no acesso ou até como uma possível surpresa. Então eu vou botar ali como um time a cumprir tabela, embora o histórico do Itabaiana mostre que possa chegar numa disputa, numa fase mais aguda de competição, mas a princípio cumprir tabela. Eu vou seguir o Marcos também. É um time que tem potencial para uma Série C. Tem histórico bom de chegada, né, nas fases mais agudas, mas também eu vou colocar como cumprir tabela. E o Jacuipense, como é que chega nessa temporada para jogar a Série D? Vice-campeão baiano, né, do ano passado. O Jacuipense, talvez até se fosse mais justo colocá-lo nessa última prateleira, pelo histórico recente na Série D, né? Fez uma campanha péssima no Baiano, né? Quase caiu de divisão, mas ainda tem aquela questão de pode ser que tenha sido uma falha de percurso da equipe em relação realmente ao CSE. Não gera muita expectativa, mas também pelo que fez no ano passado, né, também acho que seria injusto não colocar como não deveria disputar, mas então vou colocar como cumprir tabela, e acho que essa talvez seja outra polêmica também esse episódio. Não acho que vai chegar a esse ponto de polêmica, não. Aí vai entrar o fator camisa, né? O fator camisa bota o Jacuipense nessa posição de cumprir tabela, porque é uma equipe que a gente já viu conquistando acesso, já viu fazer campanhas interessantes na série D, né? Mas para esse ano vem muito abaixo da média. Porém, é uma equipe que a gente, por a gente ter visto esse potencial da Jacuipense na Série D, não dá para descartar que ela possa chegar em alguma fase um pouco mais adiante, né, em relação à expectativa que o clube demonstra hoje. Então, cumpre tabela. Agora a gente segue para o outro baiano, né? O Juazeirense passou das duas fases da pré-copa do Nordeste, jogou a fase de grupos, fez uma campanha até boa, mas é um time que agora vai ter outro trabalho que não do Carlos Rabelo, né? Depois de muito tempo, deixou o clube. Como é que o Juazeirense chega? O Juazeirense que é um time sempre que é muito difícil de jogar no Adalto Barros contra ele. O gramado é terrível, um dos piores gramados da Série D, se não o pior. O que é que vocês esperam do Juazeirense nessa Série D? Eu vou botar como campanha também para cumprir tabela, mas com uma expectativa boa, né? Fez uma campanha, como o Elson citou, uma campanha interessante na Copa do Nordeste. Acho que pecou, acho que entra muito na lógica do Altos, embora o Altos tenha sido campeão estadual, né? Mas Juazeirense é uma equipe que a gente espera sempre que vá brigar ali, pelo menos para chegar na semifinal do Baiano. Talvez em função da Copa do Nordeste tenha se deixado enfraquecer no Campeonato Baiano e ficou a questão de saldo de gols para passar de fase, a chegar na semifinal, que é uma fase até mais justa, né, de se ver o Juazeirense. Esse ano não foi tão bem no estadual, mas é uma equipe que vem com uma expectativa de fazer uma campanha interessante aí na Série D. Não sei se a ponto de se tornar uma surpresa, né, mas entra para brigar. Eu tenho dúvida entre duas equipes que poderia colocar ali de possível surpresa. Tem uma que eu quero colocar como briga para acesso, mas eu ainda acho que a Juazeirense está abaixo das duas que eu quero colocar acima. Então eu vou cumprir tabela também. E agora a gente chega numa das incógnitas, eu acho, dessa temporada da Série D, porque apesar de ter passado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Petrolina não fez um bom estadual. Havia-se, desde o ano passado, né, um burburinho de que o Petrolina poderia desistir de disputar a Série D, aí entraria o Santa Cruz. E como é que a gente chega aí para falar do Petrolina para essa Série D? Olha, você tem um time que
merece disputar essa competição é o Petrolina, por toda a pressão que sofreu, externa ou interna, por todos os boatos que tiveram em relação a que o time poderia ou até deveria desistir, né, para dar essa vaga cair no colo do Santa Cruz. Mesmo com essa questão, mesmo que essa campanha ruim no Pernambucano, que teve também essa primeira parte do ano, classificação do Copa do Brasil para cima do Cascavel, onde não tinha vantagem no empate, mas eu acho um dos times que mais merece realmente disputar essa Série D é o Petrolina, apesar dessa má campanha que fez esse ano. Aí que entra um fator de discussão, né? Eu acho que o Petrolina merece sim disputar a competição por conta desse cenário envolvendo Santa Cruz, né? Possível desistência e tudo mais. Mas, porém, contudo, todavia, eu vejo o futebol pernambucano, com exceção do próximo que a gente vai falar, né? Num cenário de muito enfraquecimento. Você olha para as equipes tradicionais do futebol pernambucano, como o Sport. O Sport está nadando de braçada, mas assim, muito abaixo da média. Mais porque os outros estão nadando de ré, eu acho, do que por mérito próprio. Exatamente. O Náutico virou, de fato, um clube de Série C. Santa Cruz, toda a torcida que tem, é um clube sem divisão. Ano que vem vai estar de volta à Série D, mas para 2024 vai ter que jogar, sei lá, com Gota Serena, com qualquer outro time aí, né, com a Usina Cucaú, enfim. E os times de menor investimento, tirando esses três, uma situação bem mais precária, excetuando também o próximo que a gente vai citar, né? Então acho que por conta disso, no cenário até de sucateamento do futebol pernambucano, eu boto o Petrolina na posição de nem deveria disputar. Mas palmas ao Petrolina por não ter desistido da competição. Eu vou com o Marcos nessa, com a menção honrosa, de fato, ao Petrolina. Vai ficar nessa por questão de jogo, por questão de afinidade aí, entrando na onda do BBB, que tá acabando, graças a Deus. Ninguém aguenta mais, mas acho que o Petrolina deve nessa de não deveria disputar, mas participa com muitos méritos e com muita coragem, porque para peitar ali quem manda na Federação Pernambucana, manda e desmanda, né, principalmente há vários anos, e que é um dos grandes responsáveis pela situação triste do futebol pernambucano atualmente. O Petrolina tem principalmente muita coragem em se manter para a disputa da Série D. E agora o Retrô, né? Oi. Só para eu não perder uma frase pronta aqui, né? A gente está botando o Petrolina na posição de nem deveria disputar, né? Por conta dessa questão de afinidade, bem entre aspas, né? Mas se tem um clube que nem deveria disputar e não vai disputar de jeito nenhum, é o Santa Cruz. Né? Exatamente. E mesmo que estivesse aqui na Série D, a gente ia encaixar nessa posição por todo esse cenário que foi pintado. Se tivesse entrado pelo tapetão ou tomado a vaga do Petrolina na mão de dirigentes, ia ficar certamente, nem deveria disputar. Quem merece muito disputar é o Retrô, né, que investe muito, que tenta algumas temporadas, dessa vez não entra como vice-campeão pernambucano da temporada passada, mas dessa vez foi eliminado pelo Náutico nas semifinais do estadual, então impediu que o time fosse para a sua terceira final de Pernambucano seguida, mas até pelo investimento, talvez seja um dos times que entra mais pressionados a brigar pelo acesso. Rapaz, eu fiquei com a coisa de vamos esperar o que vai ser do programa para eu formular uma resposta apropriada para o Retrô. E o programa já passou, estamos caminhando para o final do episódio e a resposta ainda não está bem formulada, né? Porque eu acho que, embora o Felipe tenha um argumento muito bom, que é, olhando dos grupos 5 a 8, não tem nenhum grande candidato, né, a esse acesso, eu também devo pontuar aqui que o Retrô em mata-mata ainda não se provou. Rapaz do céu. Lembra que tem uma troca, vocês podem colocar 3 aqui e depois colocar um para baixo, dependendo do próximo episódio. Então,
eu queria muito, por conta dessa questão que eu citei sobre ainda não se provar na Série D, embora seja um time que tenha tudo para no futuro jogar a Série C, eu queria muito botar o Retrô na posição de possível surpresa. Porque ainda não chegou de fato a um ponto de uma equipe consolidada no cenário de Série D, como uma equipe de você apontar o dedo e falar, ó, esse time briga para acesso. Ele ainda tá ali no meio do caminho. Mas talvez tá, eu vou manter o meu voto inicial nessa de possível surpresa. Mas talvez no próximo episódio eu tenha que subir uma prateleira aí pro Retrô. Acho que o Marcos já esperava a minha resposta. Para mim é briga por acesso. Apesar disso, né? O histórico, nada joga a favor do Retrô em relação a mata-mata, né? Tanto que o time chegou à elite pernambucana sem ser campeão. Perdeu a final por decisão, um time que a gente não viu mais na elite, né? Enquanto o Retrô teve consistência, mas não consegue também chegar a esse título pernambucano. No passado teve uma grande chance de conquistar esse título, não conseguiu. Mas de fato, né? Assim, eu não consigo colocar como possível surpresa, porque para mim não seria surpresa essa briga pelo acesso. Assim, né? Acho uma tendência natural é que a equipe brigue mesmo com esse histórico. Né? Então, por isso eu coloco uma briga pelo acesso, por todo investimento. Mas a gente já viu que na Série D investimento não significa acesso. Né? A gente teve casos da Ferroviária que perdeu para a Cearense, o Brasiliense há anos aí nessa luta nessa luta entre aspas, né, para sair da Série D, mais discurso do que prática. Mas o Retrô tem todo um contexto interessante, né, para essa subida, né? E a pressão que eles têm é muito mais interna do presidente, que fala muito, né, do que de torcida, né? Isso deveria auxiliar, caso ele mude essa postura, vai auxiliar, porque não tem essa pressão externa de torcida, ainda mais que esse ano, por exemplo, o Santa Cruz já tem vaga na próxima competição, na próxima Série D. O Retro, ano passado também tinha essa questão que poderia render essa vaga para a equipe, mas por todo o contexto não tem, como citei, para mim não é possível surpresa se chegar a brigar pelo acesso. Então, por isso, para mim, é a primeira prateleira. E, Felipe, só para mencionar, você falou de que o investimento não é garantia para o acesso, né? O próprio Retrô caiu para um Santa Cruz, né, numa segunda fase de Série D. Né? Então, muito antes até do que o esperado, ainda mais pelo adversário. Né? O Santa Cruz em crise e o Retrô ainda assim conseguir ser eliminado jogando como mandante. Né? Não dá nem para dizer que foi em casa, mas como mandante. O jogo do ano passado contra o Maranhão foi uma coisa absurda, assim, bizarra. Uhum. Mas acho que por todo esse contexto a briga para acesso. Acho que é o ano. Eu acho que o do Retrô chega um pouco até mais enfraquecido no geral do que ano passado, até pela campanha. Que foi boa a campanha do Pernambucano, mas não foi finalista, né? Que vinha sendo finalista. Acho que a gente não viu até o momento, pelo menos, grandes contratações, como vinha acontecendo em todas as edições, então talvez isso realmente tire um pouco do peso da pressão que o time entrou em outras temporadas, e talvez isso realmente seja benéfico para o Retrô. Por isso eu vou com o Felipe no Retrô briga pelo acesso. Tem o CSL de novo, mas o último dessa edição é o Sergipe. O Sergipe, o Gipão, tá agora para vocês decidirem como é que chega, onde é que a gente espera que o Gipão vá nessa Série D. Acho que a briga ali nesse grupo A4, né? Retrô e Asa estão bem consistentes nessa questão de briga por acesso ou possível surpresa. Já pensando na próxima chave, na próxima parte, apesar de a gente poderia ter trocas e tal, para mim a briga é muito com a Juazeirense por essa briga, por essa questão de quem é possível surpresa e quem cumpre tabela. O Sergipe ele também não inspira tanta confiança assim em relação à Série B. Belo trocadilho, Felipe. Verdade. Desculpa, torcedor do Sergipe, inclusive. O Bahia nunca teve vitórias, inclusive, só teve triunfos. Exatamente. Mas em relação... O Sergipe, né, ele não tem um histórico bom em Série D, apesar de sempre ter uma expectativa alta para conseguir esse acesso, ainda mais por ver o rival confiança na Série C há tanto tempo, né? Divisionais, chegou até a Série B. Mas é aquilo, né? Cumprir tabela para o Sergipe é o normal em vista os últimos anos. Então,
para mim é possível surpresa porque ele realmente tem capacidade para passar essa barreira ser protagonista de fato nessa parte, né, das chaves da Série D. Então talvez seja um ano que eu gostei. Cumprir tabela para o Sergipe atualmente na Série D é o normal. Então eu coloco um possível surpresa, né, nesse caso. Bom, eu dei uma pesquisada aqui no Google, né? Pra gente não ter esbarrar na questão rivalidade, a gente pode usar a palavra confidência, né? Certeza, crédito, né? Firmeza. E é isso. O Sergipe não tem demonstrado firmeza nas suas participações em Série D. Chegou, se eu não me engano, no máximo, se eu não me engano, foi uma segunda fase ou oitavas de final, na qual esbarrou para o Campinense, né? Em 2021. Né? Mas de lá para cá, o Sergipe muito abaixo, embora esse ano chegue para a Série D com status de finalista e até possível campeão estadual, né? Seria importante para o Gipão. Mas, assim como eu tive essa dúvida de onde encaixar o Retrô, se eu encaixava como favorito ao acesso, né? Briga pelo acesso ou de possível surpresa, a minha dúvida é se eu encaixo ele como possível surpresa ou como cumprir tabela. E assim como eu botei o Retrô inicialmente na prateleira de baixo, eu também vou botar o Sergipe na prateleira de baixo, né, de cumprir tabela. Eu vou ficar com o Marcos nessa. Eu também não tenho tanta confiança, tanta segurança assim no Sergipe para que ele consiga chegar ali das oitavas de final para cima. Quem sabe brigar ali por uma vaga no mata-mata do acesso. Mas a gente tem ainda mudanças, né, que a gente pode fazer depois do próximo episódio. Então a gente tem aí, nessa tier list desse episódio 111 do quarta categoria, ficaram na briga pelo acesso América de Natal, Souza e Retrô. Possíveis surpresas, times que vão das oitavas de final adiante. Águia de Marabá, Altos Maranhão, 13 e Asa. Vão cumprir tabela o Maitá, Manaus, Porto Velho, Princesa dos Solimões, Rio Branco, São Raimundo de Roraima, Trem, Fluminense do Piauí, Motoclube, River do Piauí, Tocantinópolis, Iguatu, Maracanã, Potiguar, Santa Cruz de Natal, CSE, Itabaiana, Jacuipense, Juazeirense e Sergipe, e não deveriam sequer disputar a Série D, Manauara, Cametá, Atlético Cearense e Petrolina. Então fica essa tier list aí que a gente vai levar ela para o próximo episódio, quando a gente vai ter de novo. Vamos completar, né, as vagas até as oitavas de final de acesso e depois sobre o restante da Série D. Então a gente já estourou bastante o tempo, vamos para as nossas considerações finais, porque eu imagino que o que aconteceu no tribunal semana passada, acho que foi semana passada, né? Deve garantir um bicampeonato do Carne de Onça ao Santa Cruz, que entrou primeiramente com um pedido esdrúxulo para jogar a Série D na vaga de um time de Minas Gerais e acabou sendo derrotado pela Justiça. Então, se vocês quiserem confirmar o prêmio Carne de Onça para o Santa Cruz, já podem emendar também com as considerações finais. Isso aí é fácil, né? Esse bicampeonato, porque de fato, assim, tá passando vergonha, né? Não tem outra palavra para escrever o que tá passando. E não só, né, a direção, mas a torcida também, que embarcou nesse discurso. E o regulamento é bem claro, né? Assim, se a vaga não fosse para Minas, seria para o Rio, depois para a Bahia ou para o time capixaba. Em último caso, não teria. Em último caso, seriam 7 equipes, né? Então essa vaga nem conseguiria chegar em Pernambuco, né? Centenas de desistências para conseguir essa vaga, né? Essas questões de ter vaga por direito, e na verdade não tem direito a essa vaga desse ano, né? A vaga de direito de Santa Cruz é a de 2025, né? E como vocês a gente citou, o único Santa Cruz que tem vaga para esse ano e por direito é o de Natal, no Rio Grande do Norte. Então é bem lamentável o que acontece, né? E de fato, né? Assim, é uma tentativa muito mais populista mesmo da direção de mostrar, não, a gente tentou de todas as formas ter essa vaga e quem não deixou a gente ter a vaga foi a justiça, né? Porque a gente tentou. É mais esse discurso que está sendo colocado, né, na verdade, está sendo preparado, né, para ser usado. Já está sendo usado, né, mas ainda tem essas brigas que eles vão tentar reverter a situação que não tem como reverter, né? Então é uma situação aí que
bem lamentável. E só para destacar, né, estamos chegando aí, já entrando na consideração final, estamos chegando aí na reta final da pré-Série D, então teremos novamente o guia, né, esse ano teremos uma mudança na diagramação, na paginação, novidades aí. Os retratores já viram a nova diagramação e tal, mas vamos ver o que o pessoal vai achar desse novo formato, né? Na verdade, o formato continua igual, mas só com algumas mudanças visuais. Mas o Guia da Série D está garantido. Tomara que dê tudo certo. E saia também na sexta-feira, antes da competição começar. Que, inclusive, assim como a Série B, a Série C, até a Série A, não tem ainda horário definido, não tem transmissão definida. Então, um carne de onça também para a CBF, só para manter a tradição também. Bom, primeiramente, mais um episódio de quarta categoria se passa, né? Agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui com meus amigos. E meu destaque final, né? Primeiramente, é para a final do Capixabão, né? Eu até disse no episódio anterior, né? Até com muita veemência, né? De que o Rio Branco tinha que focar em acabar com essa fila de títulos. 8 anos sem ganhar nada assim de expressão aqui no futebol capixaba. E, de fato, o Rio Branco está conseguindo isso com louvor. Já ganhou a partida de ida contra o Rio Branco de Venda Nova. São 2 jogos no Kleber Andrade. O primeiro foi com o mando de campo do Brancão Polenteiro. Vitória por 2-1 do Rio Branco Capa Preta. Né? Com gols de nomes conhecidos aí do futebol brasileiro. Né? Chiesa e Maranhão. Um golaço, por sinal, do Maranhão. Pegou o goleiro Pedro Zanetti desprevenido, bateu no meio da rua, encobriu o goleiro e garantiu a vitória. A primeira mão na taça do Capa Preta, 38ª, possivelmente, né, de sua história, caso confirme o título neste próximo sábado. Né? E outra grata surpresa é o Rio Branco de Venda Nova está de volta às competições nacionais. Né? Pelo menos uma delas. Né? Vai disputar a Copa do Brasil em 2025. Né? Somente o campeão joga a Série D do ano que vem. E, obviamente, não tem como não confirmar o Carne de Onça aqui, o bicampeonato do Carne de Onça, talvez o único título que o Santa Cruz vai conquistar na temporada, caso não dispute o campeonato junto com o Zina Caú, com o Gota Serena, né? O único título que o Santa Cruz vai ganhar, por enquanto, infelizmente, é o Carne de Onça, porque está fazendo por merecer. Né? Inclusive, está uma discussão aí de que o Santa Cruz quer reunir outras equipes que não vão disputar nada na temporada para fazer uma competição. E assim, sinceramente, as outras equipes que não têm calendário não têm culpa de o Santa Cruz não ter nada para fazer também. Então, acho que o que o Santa Cruz tem que fazer é aceitar que vem férias por aí até o ano que vem e é momento de se planejar, porque tempo de sobra para o ano que vem para se planejar, para retornar para a Série C tem. Então acho que o Santa Cruz tinha que estar se preocupando em se planejar da melhor forma possível para a temporada 2025, mas parece que o foco por lá é passar vergonha e tomar até vareio nas redes sociais do Democrata de Sete Lagoas. Né? Assim, lamentável a situação do Santinho. E o mais bizarro de tudo é que o Santa Cruz já emprestou treinador, já emprestou diretor de futebol para o Retrô, já está alugando o estádio para o esporte e ainda assim fica tentando de qualquer maneira aparecer dentro do cenário nacional, mesmo que seja de maneira negativa, que é tentando de qualquer maneira entrar em campo sem ter direito a uma competição oficial em 2024. Então a gente encerra essa edição 111 do quarta categoria, a gente agradece a todo mundo que acompanhou até aqui e na próxima semana a gente vai ter a continuação dessa tier list, com os outros candidatos ao acesso, aos outros candidatos às oitavas de final e cumprindo ali as outras 2 tabelas, as outras 2 prateleiras da nossa lista. Então um abraço para todo mundo, até a próxima. E a gravação continua.